Está no ar o Soterópolis, com literatura, teatro, artes visuais e cinema. Veja os destaques do programa de hoje. Uma homenagem ao urbanista e artista plástico Diógenes Rebouças, um dos mais importantes arquitetos da Bahia. É um nome pouco conhecido. A obra dele está aí, permanece, mas o nome dele acabou não ficando tão conhecido para gerações mais recentes. A gente destaca também o trabalho de Adonias Filho, no ano do centenário do escritor. O lirismo de Adonias Filho era um lirismo desbragado, pelo quanto ele se derramava em lirismos contando histórias cruéis. Você vai saber os detalhes da nova montagem do grupo Teatro Nu, que explora política e sexualidade na obra do Marquês de Sade. Sempre falo que a arte não tem que propor a cura, ela tem que expor a doença, né? Acho que a gente tem que provocar muito mais. Eu jogo com essa questão da revolução, o que é a revolução, o que são os golpes, o que são as mudanças políticas. E ainda, exibição de filme brasileiro em Los Angeles e um curta-metragem baiano conquistou um troféu no Los Angeles Brazilian Film Festival. A alegoria da dor, então, a gente partiu dessa necessidade de falar sobre saudade, sobre uma saudade que me foi negada a viver, que foi a relação com os meus avós. Tudo isso e muito mais no Soterópolis. Fique com a gente. Definir um perfil biográfico para Diógenes Rebouças parece uma tarefa difícil. Urbanista, professor e artista plástico, Rebouças fez parte da primeira geração modernista de arquitetos da Bahia. Ele foi o primeiro arquiteto modernista da Bahia e o mais importante deles. E ele tinha uma preocupação enorme com o urbanismo. Ele se preocupava em tornar a construção que ele estava planejando bem situada dentro da cidade. Ele dizia que a arquitetura tinha essa função muito importante de combinar com o ambiente. Então, você pega, por exemplo, a Faculdade de Arquitetura da UFBA, que foi ele que projetou, a faculdade está cheia de verde, árvores, ele preservava tudo, ele dizia assim, vamos preservar essa mangueira, porque aí os estudantes vão sentar aqui embaixo, vão conversar. Ele tinha essa preocupação com o ser humano e com o ambiente. Então, ele fez coisas que viraram ícones da cidade. Por exemplo, a Fonte Nova, a antiga Fonte Nova, a Escola Parque, o Hotel da Bahia, a Avenida Contorno e a Avenida Centenário. Todos esses monumentos foram criados a partir do traço de Diógenes Rebouças. No ano passado, foi comemorado o centenário de nascimento dele. E a Assembleia Legislativa, que faz uma coleção chamada Gente da Bahia, de preservação da memória, me pediu para eu fazer a biografia de Diógenes, que eu realmente não tinha muita informação sobre ele. O que mais me surpreendeu nessa pesquisa foi descobrir que a maior parte das pessoas não tinha a menor ideia de quem era Diógenes Rebouças. Como parte das atividades comemorativas, foram realizadas oficinas com os alunos da Escola de Arquitetura da UFBA. O trabalho fez parte da exposição Diógenes Rebouças, Cidade, Arquitetura e Patrimônio. Diógenes Rebouças tem uma contribuição muito importante para a paisagem que Salvador possui atualmente e também outras cidades no interior do estado e até de outros estados. E apesar disso é um nome pouco conhecido. A obra dele está aí, permanece, mas o nome dele acabou não ficando tão conhecido para gerações mais recentes. Então a ideia era resgatar, o ano passado foi o centenário dele, nós começamos esse projeto ano passado, a ideia era resgatar a imagem dele e a contribuição dele para a arquitetura e para o urbanismo na Bahia através de seus projetos.
Sensível, Diógenes dedicou parte do trabalho à arte da pintura. São imagens de uma Salvador antiga, bucólica. O momento para celebrar a obra do arquiteto parece oportuno. Barravento chegou e a dança. Barravento chegou e a dança. Acho que é um excelente momento. Inclusive, Diógenes Rebouças, ele pintou a cidade de Salvador como ele se lembrava da época que ele era jovem, até como uma forma de deixar essa memória para nós hoje em dia, que estamos numa Salvador que ele desconhece totalmente. Parece som de cachoeira, o toque de barravento. Barravento chegou e a dança. Barravento chegou e a dança. Há mais de 10 anos que as manifestações da cultura popular e seus personagens seduzem o fotógrafo Vinícius Xavier. O baiano, que se divide entre a fotografia autoral e o trabalho como publicitário, se dedica ao registro das belezas encontradas nos ritos e no cotidiano do homem comum, sobretudo o nordestino. Eu sempre fui atraído por essa questão do documental. Aqui em Salvador a gente tem muita cultura popular, tem muitas festas populares, e aí isso me atraiu muito e eu decidi caminhar por esse lado da fotografia, a fotografia documental. Minha primeira referência foi Gilberto Melo, que foi meu primeiro professor. Tem Walter Firmo, tem Mário Cravo Neto, tem Miguel Rio Branco, tem o pessoal de fora do Brasil também, como Steve McCurry, como Nadav Candé, como Cristina Garcia Rodeiro, que é uma fotógrafa excelente espanhola. Tem muitas referências. Hoje, com a internet, a gente também tem trocado, né, essas referências com a velocidade muito grande. Quando eu comecei a fotografar, eu ainda precisava do livro físico. Hoje a gente tem tanta imagem na internet, tanta, né, uma profusão de imagens tão grande, e você buscando, você consegue se conectar com todos eles. Essa fotografia que vocês estão vendo aqui no fundo é do meu trabalho Padim, que foi uma exposição que eu fiz. Comecei em 2013 em Cachoeira, passei por Feira, Museu Contemporâneo de Arte Contemporânea de Feira, e depois trouxe para Salvador em 2014, que é uma pesquisa que eu fiz em Juazeiro do Norte sobre a Romaria de Padre Cícero. Eu me interessei por essa história, porque é uma história de fé, é uma história muito rica, não só de fé, mas uma história de política, uma história de guerra. Então eu fui pesquisar um pouco isso lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, para fazer essa exposição. Você tem que trabalhar muito para começar a ter um certo resultado e mostrar seu talento, sua qualidade. Cada fotógrafo, ele fotografa o que gosta. Eu acho que o perfil, eu acho que é esse. Eu gosto de cultura popular, então, inevitavelmente, meu trabalho segue por essa linha. No próximo bloco do Soterópolis, a peça Sade, nova montagem do grupo Teatro Novo. Os atores ficam em cena o tempo todo assistindo
como se estivessem assistindo ao espetáculo, aquele espetáculo encenado. E a grande brincadeira é que há um jogo cênico, que são atores fazendo personagens, mas quando eles estão em cena, eles levam a sério, interpretam mesmo, fazem aquele personagem com toda a veracidade do mundo, mas acabou, virou um ator que sentou no banco, interage com os outros, dá risada, conversa.